E aí eu tenho uma pergunta para vocês três até. Dentro do jogo, existe um momento dentro do jogo que a equipe não está jogando do jeito que você quer, está sendo às vezes dominada pelo adversário, não está conseguindo sair desse domínio do adversário, você tenta aquela coisa, você não tem substituição para fazer, ou você não quer fazer a substituição. Como interferir no jogo sem ser mudando algum jogador, sem ser... Como tentar interferir no jogo antes que dê um problema, antes que você tome um gol, por exemplo. Como vocês fazem isso? Como vocês se sentem melhor para interferir? Gritando, falando com alguém? Deixa a palavra para o mais experiente. Você gritar no Flamengo e Corinthians é meio difícil, né? É difícil, né? Cara, imagina. Pô, a gente apontou, eu lembro que o Andrés pediu para abrir o treino contra o Flamengo. Eu falei, pô, só tem a gente já tem pouco tempo, tem que abrir o treino ainda. Ele, tá bom, o que eu falo para 43 mil pessoas que vêm? Falei, não vem não. Ficaram 43 mil no estádio, mais 10 mil lá fora, para ver o treino aberto. Já deu treino para 43 mil pessoas. E aí, pô, eu estava falando isso por causa do jogo. Tem coisa ali que não tem como tu gritar. Vai gritar, vai passar. Tu acha que sempre chegar no... O lateral acaba que sofre embaixo, fica do nosso lado. Você vai passar algumas instruções ali e tentar. Muitas vezes fala, pô, o cara mudou o jogo no intervalo. Você consegue mostrar para o quadro com mais calma, com jogadores mais atentos também. Por isso que a gente fala dos líderes, né? Porque tem jogador que já conhece o seu trabalho, o Bruno falou de conhecer mais os atletas, é muito mais fácil. Com certeza, Bruno, facilita a nossa vida. Porque os caras já sabem o que você quer. E tem jogador que é tão inteligente que eles mesmos já falam que eles. A gente falou mais cedo aqui de tomada de decisão. Uma situação desse jogo, que a gente, do jogo do Flamengo, voltando esse jogo, um jogo muito grande, fala, pô, o Corinthians veio para não jogar. Não, a gente não conseguiu jogar diferente, a gente não conseguia trocar passe, a gente errava. Não veio nenhum momento para não jogar. Pô, como é que eu vou chegar no Corinthians, numa preleção e falar, galera, a gente vai lá e a gente não vai jogar, hein? Pô, você quer jogar, mas você não consegue, tem vezes que você não consegue. O Flamengo não conseguiu jogar contra o River, ou jogou, o primeiro tempo principalmente. Os caras não jogaram, não conseguiram. Tem dia que você consegue reverter, quando você consegue, ótimo, mas tem vezes que você não consegue. Só para complementar o Jair, Pedrão, o Jair falou muito de estratégia, né? E eu acredito que a estratégia ela faz parte do futebol, independente do cara impor o modelo, sim, ou ele ser diversificar um pouco mais, né? Que a gente vê que também é uma possibilidade. A presença de jogadores líderes ela é fundamental para quê? Para em situações como essa, principalmente no futebol profissional, que o estádio cheio, né? A gente fez uma final de Campeonato Brasileiro agora sub-17 em Cariacica, 20 mil pessoas no estádio. O cara não vai te ouvir, o cara não te escuta, né? E quando você tem jogadores líderes, né? Talvez não todos, mas você tem um, dois, em posições específicas principalmente, isso facilita que o cara, dentro das estratégias montadas, que nem sempre é uma, né? Você tem variações dentro do jogo, você precisa prever o que pode dar certo e possíveis problemas que podem acontecer, como o Jair falou aqui agora. Né? O Corinthians não quis abdicar, o Flamengo não deixou o Corinthians jogar, e isso pode acontecer no jogo. E se você tem esses caras, no olhar ou num simples sinal, o cara consegue entender que é o momento de você tentar uma variação de estratégia montada para tentar sobrepor aquilo. E se ainda assim não der certo, aí não tem jeito. Ou você torce para ser um jogo que no futebol profissional é muito difícil ter as pausas técnicas, né, não sendo nos estaduais, ou que você consiga empurrar para o intervalo ali, e no intervalo você fazer os ajustes necessários. Né? Porque o jogo, como foi falado aqui no início, ele é imprevisível. Sim. E ele é caótico, não tem jeito. Vai chegar um momento que certas coisas que você pensa não vai encaixar. Você errou? Talvez sim, talvez não. O teu adversário pode sobrepor, até porque é um confronto de ideias, né? É um jogo de oposição ali que alguém tem que ganhar. Senão o jogo não tinha graça. Então é o que eu vejo. O Gabriel lembrou muito bem aí dos estaduais, tem a parada técnica. O ano passado iniciou nas 3 primeiras rodadas, aumentou o número de substituições, que acaba aumentando aí o repertório de mudança por parte do treinador. Esse é um problema que eu tive lá na Série B, sub-20 até, que são 3 substituições igual ao profissional. Então, você quer mudar mais, mas aí, não dá. E eu passei por uma situação, o Lúcio e o Patrick estavam lá comigo,
que é o seguinte, cara, a gente está num jogo, a gente está dominando amplamente o adversário, está dominando, só que é aquela coisa, placar 1-0, tem diferença muito pequena de gols. E aí chega no segundo tempo, você continua bem. Só que por um fator da natureza, você tomou um gol. E o jogo muda completamente. O jogo que era totalmente de um jeito, passa a ser outro jogo. E aí, esse para mim é o momento mais difícil. Não só como treinador, mas como equipe. Da equipe conseguir ter, primeiro, a consciência de que vai ter que mudar para poder voltar para o jogo. De alguma maneira vai ter que mudar, seja atacando de outra maneira, seja segurando um pouco mais da defesa, seja como for. Mas que tem que mudar, porque do jeito que está a tendência é tomar outro gol até. E aquela coisa, você olha para o banco, substituição, você não acha que vai resolver, não acha que o problema é substituição. E você começa a tentar mudar dentro do jogo, isso é muito difícil. Pode dar certo, você pode conseguir, mas também a chance de não conseguir é muito grande também. Pedrão, posso só colocar uma situação em relação a isso? Tem coisa que é totalmente imprevisível, mas tem coisa que você pode criar cenários no treino. Ou seja, essa situação que você está colocando, você pode criar cenários. Mas você vai fazer você vai fazer 10 minutos de coletivo, por exemplo. Você pode começar no coletivo falando que a equipe está perdendo de 1-0. É óbvio que não vai ser exatamente a sensação, mas são situações que às vezes acontecem no jogo, e quando acontece no jogo, o jogador já vivenciou algo similar ali no treino, que, de certa maneira, treinou ele para aquele momento. Ou seja, você está fazendo um coletivo, mais uma vez, você pode treinar com um jogador a menos. Você pode estar fazendo de novo um coletivo de 10 minutos e você pode começar a irritar os caras. Bota o teu auxiliar para apitar e irrita os caras. Começa a não marcar falta, começa a criar outras situações. O Tite fez isso na final da Sul-Americana do Inter contra o Estudiantes. Foi o Estudiantes de 2009. Ele tirou o Guiazú do treino porque ele previu a expulsão do Guiazú. E o Guiazú foi expulso, né, gente? Eu estou dizendo assim, que às vezes a gente, mais importante do que a atividade, você colocou ali diversas atividades, é a sua intenção com aquela atividade. Por que você vai fazer aquilo ali? Qual a intenção? Vou fazer 10 minutos de coletivo, beleza. Qual a sua intenção com isso? É o que? Eu quero avaliar o que foi treinado antes? Ok. Aí eu quero criar uma situação, quero criar um cenário que pode acontecer naquele jogo. Vou falar uma coisa que aconteceu. A gente fez a final da Copa do Brasil no ano passado, né? Foi Fla-Flu lá. A gente criou um cenário no treino que a gente teria um jogador expulso. Chegou na hora do jogo, aconteceu, e tinham 10 minutos. E no treino, estava 1-0 Flamengo, a gente com o jogador expulso. E no treino a gente fez 2-1. Quando aconteceu lá, estava 1-0 Flamengo, a gente com o jogador expulso e tinha... O juiz tinha dado 8 minutos de acréscimo, sei lá, lembra? Uma coisa dessa. E a gente estava dentro ali, naquele momento a gente estava muito mais próximo de empatar o jogo do que tomar outro gol. E os moleques tinham vivenciado aquele dentro de campo, eles estavam comunicando, a gente está treinando para isso, a gente está treinando para isso. Acabou não acontecendo. A gente acabou tendo outro jogador expulso, mas... que não tinha sido treinado. Aí faltou a gente a visibilidade. Mas assim, é importante a gente às vezes pensar em algum cenário maluco desse, cara, porque eu vivenciei todos os jogos, do Sub-20 como do Sub-17 parecia idêntico, né? Ainda o Sub-17 tinha muito mais oportunidade de gols e não se concluía em gols porque faltava. Ao meu ver, faltava ser um homem, um cara que sabe fazer gol. Isso aí, pô, é primordial. Tem que ter um goleador, um cara que sabe fazer o gol. Agora, é onde eu estou falando com relação a essa jogada de terço final, porque fica mais fácil até para os extremos, para um que foi improvisado de centroavante, saber fazer facilmente a jogada. Não ser propriamente um matador, mas pelo menos ele vai lá e chapa a bola no canto, porque está sendo toda hora treinada aquela jogada de terço final.
acho que faltou isso em ambas as partes, porque estava faltando um matador ali, porque eram muitas oportunidades de gol. E aí mudava o jogo. O jogo mudava, os caras começavam a achavam uma bola lá, achavam o gol, às vezes até virava o jogo, depois a gente revirava novamente o jogo para 3-2 e aí acabava matando por causa também da intensidade. A intensidade de vocês era muito grande também, e aí, loucura. A intensidade do Pedrão é loucura.